E eu gostaria que você abrisse comigo em Tiago, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 7 e o versículo 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Essa carta foi escrita por Tiago, e ele escreveu essa carta, esse livro para os judeus cristãos. E a maioria das exortações contidas neste livro, ela aborda de uma forma genérica e está relacionada às condições sociais e espirituais que poderiam ser encontradas entre qualquer grupo cristão. E esse livro também se torna super atual para nós cristãos nos dias de hoje. Quantos concordam comigo? Amém? Mas eu gostaria nessa noite que nós pudéssemos realmente, de uma forma muito específica, eu gostaria de focar somente em Tiago 4, versículo 8, a parte A desse versículo. Gostaria que nós pudéssemos nos centralizar nessa parte A, que fala assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Essa palavra chegai-vos, ela é um verbo imperativo. E ela expressa uma ordem e uma ação. No original, essa palavra quer dizer aproximar-se, juntar-se uma coisa à outra, chegar perto, abordar. E o que eu gostaria de trazer para nós essa noite são formas que Deus usa para que eu e você possamos se aproximar dEle. Eu não sei qual é a sua história, de você que está aqui conosco, ou você que está nos assistindo pela internet. Eu não conheço a sua história, mas talvez assim como eu, há mais de 20 anos atrás, procurou Deus em todas as religiões. Há mais de 20 anos atrás, essa era a minha realidade. Eu procurei Deus em várias religiões. E sempre existia um mediador entre Deus e eu, para que eu pudesse levar as minhas orações até Ele, para que eu pudesse levar os meus pedidos até Ele. E eu estou falando para você aqui também, que talvez, durante toda a trajetória da sua vida, você passou por tantos momentos de luta, de angústia, de dor, e chegou até o ponto de pensar que Deus não existe. Que Ele, realmente, se Deus existisse, muitas vezes nós ouvimos frases assim: se Deus existisse, eu não teria passado por tudo isso que eu passei. Eu não teria passado por tantas lutas, por tantas angústias, por tantas decepções. E eu quero falar para você que Deus existe sim. E existe uma forma de se aproximar dEle. Ou você, talvez eu esteja falando para você que está aqui conosco ou nos assistindo pela internet, que é o filho pródigo. O filho que abandonou a casa do pai e resolveu gastar toda a parte da herança. Resolveu viver de uma forma totalmente irresponsável. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, ele fala que aquele filho que saiu da casa do seu pai, depois que ele tinha gastado toda a sua herança, depois que ele tinha vivido tudo o que ele queria viver, depois que ele tinha provado de todos os prazeres que o dinheiro poderia oferecer para ele, depois que ele tinha vivido todas as paixões da carne dele, ele caiu em si. E talvez você esteja aqui hoje, ou você esteja me assistindo pela internet. E talvez você, sem querer, caiu ali no Facebook e está ouvindo essa mensagem. E eu queria falar para você: não me abandona, fica comigo, que eu creio que Deus vai falar com você. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que Deus, Ele nunca se afasta de nós. Deus, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele nunca esquece daquilo que Ele mais desejava, que é ter comunhão comigo e com você.
Mas o que nos afasta de Deus, muitas vezes, são as angústias, são as circunstâncias, são as decepções. Ou muitas vezes você vai ver no decorrer dessa palavra, o que nos afasta de Deus é porque nós não conhecemos o caráter dele, de quem ele é. Porque nós não conhecemos a soberania e o poder do Deus que nós servimos. Eu acredito que a primeira forma, podemos dizer assim, que nós podemos conhecer a Deus, é através da obra da cruz. Quando eu e você reconhecemos o que diz lá em Tiago, capítulo 14, versículo 6, se você quiser anotar. Eu vou estar lendo a maior parte dos versículos, então se você quiser ir anotando para a gente poder ganhar tempo. Amém? João 14, 6 fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acredito realmente que a primeira forma que nós temos de nos aproximar de Deus é reconhecendo a obra da cruz. É reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que não tem como se aproximar de Deus sem que nós possamos reconhecer a obra da cruz. Mas eu creio também que existem mais 3 formas que eu e você podemos realmente conhecer ao Senhor, que é o que fala em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus. E no original quer dizer se aproxime de Deus. Nós conhecemos a Jesus, se aproximamos de Deus. Mas eu acredito que ainda existem mais 3 formas que eu e você podemos nos aproximar de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você essa noite. A primeira forma que eu acredito é através da oração. Porque a oração, ela é o relacionamento com Deus. Se você quiser anotar, em Oséias 6, versículo 3, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E essa palavra conhecer, no original, ela quer dizer aprender a conhecer, tornar conhecido, ser revelado. Mas você há de concordar comigo que eu e você somente conseguimos realmente conhecer uma pessoa a ponto de ela ser totalmente revelada a nós, em suas atitudes, em seus sentimentos, posicionamentos, se nós nos relacionarmos com ela. Então essa pessoa, ela só pode ser totalmente revelada a mim e a você, se nós nos relacionarmos com ela. E Deus, Ele quer se revelar a nós. Deus, Ele tinha um relacionamento com a sua criação, nós podemos ver isso lá em Gênesis 3:8, se você quiser anotar. Quando Deus criou homem e mulher, na viração do dia, Ele vinha conversar com eles. Porque o desejo do coração de Deus é desfrutar de uma comunhão e de um relacionamento com a sua criação. Mas quando entrou o pecado no jardim, houve uma ruptura nesse relacionamento. Houve uma quebra nesse vínculo de relacionamento. E novamente o homem se afasta de Deus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. A partir da hora que eu e você aceitamos a Jesus, é como se a gente estivesse restabelecendo esse relacionamento com Deus, amém? A oração, ela é a forma de nos aproximarmos de Deus, de um relacionamento com Ele. Lá em Lucas 11, se você quiser abrir comigo, Lucas capítulo 11. A gente vai ler o versículo 9 e o versículo 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á,
Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A oração é o momento quando nós nos adentramos na presença de Deus, para entregar as nossas súplicas e os nossos pedidos. Mas a oração também e é isso que eu gostaria de falar para você. Vai comigo lá em Mateus 6, do 9 ao 13, nós vamos ler juntos. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 6, a gente vai ler do versículo 9 ao versículo 13. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. E existe também uma forma de orar. Quando Jesus ele começa a oração do Pai Nosso, falando Pai Nosso fala de relacionamento. Existe também uma outra forma de orar, que é a oração do Pai Nosso, que é a oração do relacionamento. Que é quando nós nos relacionamos com Deus. Quando eu e você lemos o livro de Mateus, nós podemos perceber que esse livro, que esse capítulo, que esses versículos trazem para mim e para você uma revelação de uma nova forma de orar. A forma de orar que nos leva a nos relacionar com Deus. E quando eu e você não temos essa revelação, percebemos que na maioria das vezes, os nossos momentos de oração se resumem em pedir sem se relacionar. Pedimos muitas vezes coisas nos nossos momentos de oração, sem ter a revelação que o momento de oração também é um momento de se relacionar com Deus. Não é só um momento onde você entra na presença de Deus, você faz as suas súplicas, você faz os seus pedidos, você vira as costas e sai. Quando Deus vinha falar com homem e mulher no jardim do Éden, eles ouviam a voz de Deus. O momento de oração, essa nova revelação dessa nova forma de orar, é o momento onde você pede, mas o momento onde você ouve também. É o momento, às vezes, onde você vai chegar não apenas para pedir, mas naquele momento você só quer ficar ali, porque você quer ser renovado e fortalecido, você quer ser reabastecido. Então existe uma forma de orar, uma nova forma de orar. E muitas vezes, quando nós não temos esse entendimento, queridos, nós estamos totalmente alheios ao desejo de Deus se relacionar conosco. E muitas vezes nesses momentos onde nós estamos ali na presença de Deus, levando os nossos pedidos, levando as nossas súplicas, e isso muitas vezes é de forma inconsciente. Nós estamos muitas vezes mais interessados em nossa realização pessoal, nossa satisfação e nossa alegria de viver. Você sabia que muitas pessoas, elas podem ser usadas por Deus, nos seus momentos de oração, levar tantos e tantos pedidos de oração, orando, intercedendo por tantas pessoas e ter tantas orações respondidas. E mesmo assim, elas não desfrutarem de uma intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus. Você sabia que
As pessoas podem muitas vezes servir ao Senhor em tantas áreas, trabalhar com o Senhor e ainda não desfrutar de um momento de intimidade com Deus. Abre lá comigo em Mateus 6:6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. A nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, só é construído no secreto. O que Mateus 6,6 fala? Entra no seu quarto. E fechada a porta, orarás ao teu Deus que está em secreto. E o teu Deus que está em secreto, o teu Pai que vem em secreto, te recompensará. E na medida que eu e você nos colocarmos neste lugar, de nos adentrarmos no secreto com o Senhor, nós passaremos a ter intimidade com Ele. Em Salmo 25:14 fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Quanto mais no secreto com o Senhor eu me dispor a estar, mais intimidade com Ele eu terei. Quanto mais no secreto eu me dispor a estar, mais Deus revelará nesses momentos o caráter dEle, a soberania dEle e o poder dEle para as nossas vidas, amém? Queridos, Deus, Ele é um Pai amoroso. E à medida que eu e você passarmos tempo com Ele, descobriremos novas visões do seu caráter e novas profundidades no nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que abandonaram a fé, que desistiram da fé, porque na verdade não tiveram essa revelação deste lugar de intimidade, do secreto com o Senhor, de conhecer o caráter de Deus, a sua soberania e o seu poder. E muitas vezes, no momento de angústia, de dor, de luta, de aflição, abandonaram a fé. Queridos, as nossas orações precisam se resumir em momentos onde nós desejamos estar com Deus. Não somente momentos onde nós nos adentramos na presença dEle com a nossa listinha de pedidos. Eu lembro que quando eu era pequena, alguns vão lembrar e eu vou revelar minha idade aqui. Tinha uma mercearia e antigamente, as mercearias tinha sempre um atendente que te atendia no balcão. Não era igual os mercados que tem hoje, que você entrava e que você se servia daquilo que você precisava, depois passava no caixa e pagava suas compras. Hoje é assim e vai embora. Antigamente não. Antigamente existia a mercearia, e lá perto da minha casa existia a mercearia do Seu Ivo. Então a minha mãe, ela me dava uma listinha de coisas, e ela falava assim: Adri, vai lá no Seu Ivo, entrega a listinha para ele, que essas são as coisas que a mãe vai precisar. E muitas pessoas, não têm essa revelação de oração. E nos momentos onde elas estão na presença de Deus, elas vão com a listinha de tudo aquilo que elas querem e precisam. E não é errado isso. Mas existe algo mais que Deus quer fazer nesses momentos, amém? Não é errado pedir. Não é errado ter pedidos de oração. Mas existe algo mais. Deus, Ele quer se revelar a você de uma forma diferente. O caráter dEle, a soberania dEle, o poder dEle nesses momentos de oração. Amém?
E a finalidade da oração nós precisamos entender. Também é o relacionamento com Deus. O propósito central dos nossos momentos de oração precisa ser conhecer a Deus e se aprofundar no nosso relacionamento com Ele. Precisamos aprender a desfrutar de uma mão dupla com Deus, onde eu falo, mas eu ouço também. A oração também é um meio de se relacionar com Deus. E quando eu e você nos permitimos estar nestes momentos, quando nós conhecemos o caráter, a soberania e o poder de Deus, nós não estamos interessados no que as mãos dele podem nos oferecer. Porque tudo aquilo que ele me der e tudo aquilo que ele me confiar será consequência do meu relacionamento com ele. Amém? Será consequência. Porque a verdade é que quando eu entro nos meus momentos de oração, eu tenho os meus pedidos, sim. Eu tenho as minhas súplicas. Mas aquilo que me dá mais prazer nesses momentos é sentir a presença dele fluindo no meu interior. É derramando as minhas lágrimas diante de um Deus que ouve as minhas súplicas. É sendo fortalecida pelo Senhor. É sentindo o amor dele sobre a minha vida nos momentos de maiores dificuldades. É ouvir a voz dele. Amém? Então a oração também é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. Chegai-vos a Deus. Aproxime-se de Deus através da oração. A segunda coisa que eu gostaria de falar essa noite, que nós podemos também nos aproximar de Deus através de um relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo. Eu queria que você abrisse comigo lá em João, no livro de João, capítulo 14. A gente vai ler do versículo 20, vai ler o 23 e o 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha o que Jesus falou. Jesus falou: eu estou falando isso, não é de mim. Eu estou falando isso do Pai que me enviou, porque essas são as palavras dele. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o Pai o amará. E viveremos para ele e faremos morada. Agora, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra de Deus é o manual que o nosso Criador deixou aqui para nós. Nela contém todos os padrões que um homem, que uma mulher de Deus precisam ter. A palavra de Deus é o manual deixado para mim e para você. E toda vez que nós passarmos por algumas dificuldades, ou pelo simples fato de eu e você, para que possamos ser aperfeiçoados por Cristo, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus. Você vai ouvir isso desse púlpito várias e várias vezes, porque nós acreditamos nisso. Até que isso entre na sua mente, até que você possa fazer isso transbordar na vida das pessoas que você tem cuidado. Porque nós precisamos ser uma igreja apaixonados pela palavra de Deus. Nós temos feito 100 dias de oração e 100 dias na palavra. Quanto tem sido maravilhoso e quanto a palavra de Deus é viva. E a cada vez que você lê, ela se revela a nós de uma forma tão diferente. E eu quero te dar uma dica: toda vez que você se sentar para você ler a palavra de Deus, peça para o Espírito Santo revelar os segredos que existem na palavra. Ele vai te revelar.
E muitas vezes um texto que você já leu inúmeras vezes. E o Senhor te traz uma revelação diferente. E ela é o nosso manual. E nós precisamos, amada igreja, ser cheios da palavra de Deus, para rebater o medo e a angústia nos dias maus. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, para rebater as mentiras de Satanás ao nosso respeito. Em Salmo 25, 5, só anota que eu vou ler para você. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. A nossa vida precisa ser pautada por um trilho, uma revelação, uma compreensão da palavra de Deus. O nosso coração precisa ter uma atitude inegociável de nunca negociarmos os princípios e os valores da palavra de Deus. Se existe algo que eu estou vivendo, se existe uma escolha que eu preciso fazer, se existe uma decisão que eu preciso fazer, que quebra o princípio da palavra, eu não vou fazer. E nós não podemos nos mover pelas circunstâncias, nós não podemos nos mover pelo que a sociedade ou o noticiário fala. Nós precisamos nos mover pelo que a palavra fala a nosso respeito, amém? Quantos de nós, inclusive eu, fizemos tantos planos para esse ano, fizemos tantos projetos para esse ano, e nós estamos caminhando para o encerramento desse ano com tantas surpresas, mas também com tanto crescimento, de um Deus soberano, de que as coisas não funcionam como nós queremos. E até isso Ele nos ensinou. Muitos de nós tivemos que voltar para os nossos lares, trabalharmos em casa, home office, conviver com a família que no meio da correria da vida quase não tinham tempo. Com os filhos, com a esposa, com o marido. E quantos conflitos foram gerados nesse tempo? Porque o Senhor queria trazer alinhamento. Porque o Senhor queria construir uma casa na rocha e não na areia. Amém? Ele queria edificar essa casa e essa família na rocha. Em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E eu e você precisamos crer nisso. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que isso quer dizer? Que eu e você, nós não vamos nos mover pelos nossos sentimentos. Nós não vamos nos mover pelos nossos pensamentos. Que a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas precisam ser dirigidas e norteadas por tudo. Fala comigo, tudo. Fala de novo que você falou muito baixinho. Por tudo. Por tudo que diz a palavra de Deus. Tudo que diz a palavra de Deus. As nossas escolhas, as nossas decisões precisam ser norteadas por tudo o que diz a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quanto mais as lutas te cercarem, quanto mais o medo te paralisar, quanto mais as incertezas te abalarem, quanto mais difíceis os tempos, mais eu preciso ouvir e ler a palavra de Deus. Porque ela vai alimentar a minha fé. Eu estarei sim na presença de Deus, eu serei encorajado, eu serei renovado, eu serei fortalecido. Mas a palavra de Deus vai alimentar a minha fé nesses momentos. Ela vai me fortalecer ainda mais.
E eu quero te dar uma dica nos momentos de maiores lutas, angústias e incertezas. Eu não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas eu tenho o hábito de fazer isso. Todas as palavras que o Senhor usa pessoas a me entregar, eu anoto aquelas palavras e como se eu guardasse na prateleira. Eu não vou viver em função daquelas palavras. A minha vida não vai mudar porque Deus usou uma pessoa para me dar uma palavra em relação a algo. Mas eu vou guardar na prateleira. Mas nos momentos de maiores lutas e angústias que nós passamos, nós pegávamos aquelas palavras. Porque elas indicavam o destino da onde o Senhor queria nos levar. Talvez naquele momento eu não estava vendo o que poderia acontecer anos lá na frente, mas aquelas palavras indicavam o destino da onde o Senhor queria me levar. E aquelas palavras, e é essa a dica que eu quero te dar. Nos momentos de maiores lutas, angústias, incertezas, são os momentos que mais você precisa estar na presença de Deus e declarar: Deus, eu não estou vendo. Deus, as lutas estão me cercando. Deus, as circunstâncias estão matando e abalando a minha fé. Mas eu creio nisso que a palavra fala. Existem várias profecias de Deus dentro da Bíblia, você sabia? Existem tantas versões de Bíblia, existe uma agora que quando é palavra profética em relação, palavra profética, ela vem um P do ladinho do texto. E hoje tem Google, gente. Hoje você pega, digita lá Google e pergunta palavras de profecia dentro na Bíblia, anota. E nesses momentos você entra na presença de Deus, declarando e orando. Eu tenho certeza que se você entrou um gatinho na presença de Deus, você vai ser um leão. Deus, eu creio nisso, eu creio no que a tua palavra fala, amém? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, amém? Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. O que vai determinar a nossa disciplina, a nossa forma de viver, as nossas escolhas, é a palavra de Deus. Mas você há de concordar comigo que a palavra de Deus, ela aborda vários assuntos e várias situações de uma forma genérica. E muitas vezes eu e você precisamos de um plano personalizado em relação a uma situação, em relação a uma decisão, em relação a uma escolha, em relação a uma direção que nós precisamos tomar. E vão existir situações que eu e você precisamos de um plano personalizado para aquilo. E quando nós nos depararmos com situações dessas, nós teremos o Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Você pode dar um glória a Deus? Que Deus maravilhoso esse! Então, aquilo que eu não tenho na palavra de Deus, o plano personalizado que eu preciso, existe o Espírito Santo nas nossas vidas que vai nos trazer a direção, que vai nos trazer a decisão que nós precisamos tomar. E neste momento, eu e você precisamos investir ainda mais no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Olha lá o que fala em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Repete comigo, todas as coisas. O que ele vai ensinar? Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, através do Espírito Santo de Deus, de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer a direção, a orientação que você precisa. Mas deixa eu te falar algo. Essa direção, esse conselho, essa orientação, ela jamais
vai quebrar um princípio da palavra. Essa direção que o Espírito Santo trouxer sobre a sua vida, essa decisão que você precisa tomar, vai vir de encontro com a palavra de Deus. E jamais quebrará o princípio da palavra, amém? Abre lá comigo Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque eu e você precisamos ser homens e mulheres cheios de Espírito Santo. Porque além da direção, do conselho, da orientação que o Espírito Santo vai trazer sobre as nossas vidas em relação a algo que nós estamos precisando, nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos vencer as obras da carne, que é o que fala em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É a cobiça, é o desejo da carne. O que são as obras da carne? São as paixões, são os prazeres, são os desejos da nossa carne, que tem o poder de nos afastar a cada dia mais de Deus. Então eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que eu amo nesse texto, que essa palavra enchei-vos, ela está no tempo contínuo. E ela quer dizer uma ação ininterrupta, um enchimento contínuo. Então não existe limite. Quanto mais nós buscarmos, mais tem para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Não existe um limite. E assim eu e você poderemos vencer as obras da carne. Romanos 8:14 fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou até aqui, antes da gente ir para o último ponto dessa mensagem. Nós falamos que Tiago 4:8, o desejo do coração de Deus é que eu e você possamos nos aproximar dele. E a primeira forma é através do reconhecimento da obra da cruz. Falamos também que a oração é o momento onde o Senhor quer se revelar conosco num relacionamento no secreto, onde nós teremos intimidade com Ele. Falamos também que a palavra de Deus é a forma de nós nos aproximarmos de Deus. E nós conhecemos a verdade de Deus a nosso respeito, destruindo as mentiras de Satanás. E ela também vai nos ajudar, nos fortalecer nos dias maus. Falamos também que, além da palavra de Deus, existe um plano personalizado do Espírito Santo sobre as nossas vidas, numa direção, no conselho e numa decisão que eu e você precisamos tomar. E que também precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos vencer as obras da carne. E a terceira coisa que eu quero falar essa noite, que assim como a oração, a leitura da palavra, o enchimento do Espírito Santo nos aproxima de Deus, o arrependimento também nos aproxima de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo, lá em Romanos 10, do versículo 13 ao versículo 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, Ele considera o pecador, queridos, como salvo, a partir da hora que ele reconhece o seu pecado. Mas deixa eu explicar algo para você. Quando eu e você aceitamos Jesus como o nosso Salvador, quando nós cremos na obra da cruz, pedimos perdão pelos nossos pecados, nós estamos nos arrependendo, sim ou não?
Sim, porque no momento de oração eu peço perdão pelos meus pecados. Então, a partir deste momento, eu me torno uma pessoa salva. Mas eu preciso que você entenda algo. Que quando você aceita Jesus, você passa pela santificação inicial. A partir desse momento, nós somos livres de toda a culpa e de toda condenação. O nosso espírito é regenerado. Mas, durante a nossa caminhada cristã, nós iremos passar pelo processo de santificação progressiva. A nossa alma, ela ainda não está regenerada. Ela passa por um processo de regeneração. Então, quando eu aceito Jesus, se eu fosse salvo, Jesus já poderia me levar, sim ou não? Só se eu aceitasse Jesus, Jesus já me levasse? Mas não. Essa é a santificação inicial. Ainda existe o processo na minha vida e na sua vida, durante toda a nossa caminhada cristã, da santificação progressiva. Porque a minha alma e a sua alma, ela está ainda no processo de regeneração. O meu espírito, ele já foi regenerado, mas a minha alma não. Em João 15, 22, fala assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Nós não temos desculpa do nosso pecado. Nós, nesse processo de santificação progressiva, nós nos tornamos responsáveis pelo nosso pecado. E nós passamos a ter culpa do nosso pecado quando Jesus ele é revelado nas nossas vidas. Deixa eu te falar algo. Queridos, não tem como, quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, ela não confrontar a nossa santidade e a forma como nós temos vivido. Não tem como. Porque Deus ele é santo, amém? Em João 8:34, queria que você abrisse esse texto, eu acho muito importante você abrir. João capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Deixa eu te falar algo. O texto acabou de ler que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas eu gostaria de enfatizar algo bem específico aqui nessa noite. Existem pessoas que elas cometem pecado sempre na mesma área. Sempre na mesma área. Por quê? Porque Satanás sabe aonde ele pode pegar a minha vida e a sua vida. Em qual área das nossas vidas ele pode nos pegar. E olha o que esse texto fala. Uma pessoa que ela comete pecado. E eu acredito que uma pessoa que comete pecado sempre na mesma área, ela se torna escravo de Satanás. Eu imagino como se ela fosse uma marionete na mão de Satanás. Quantos já viram aqueles bonecos que eles têm um monte de fio e existe uma mão que manipula ela o tempo todo? E eu acredito que uma pessoa que comete pecado sempre na mesma área, além de ser escravo nas mãos de Satanás, ela se torna uma marionete na mão dele também. João Batista ele veio aqui preparar o caminho para Jesus, pregando o batismo do arrependimento. E em Mateus 3, do versículo 1 ao versículo 3, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos, ela é um verbo.
E no original dela, ela quer dizer mudar de pensamento, mudança de atitude em relação ao pecado, mudança de conduta. Então, quando nós pegamos essa palavra e incluímos nisso que esse texto fala, o que está dizendo? Mude a sua conduta, mude o seu pensamento, mude a sua atitude em relação ao pecado. Queridos, o arrependimento, ele prepara o caminho e endireita as estradas do nosso coração. Ele constrói uma estrada quando nós nos arrependemos, para que eu e você possamos se aproximar de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O arrependimento, ele tem o poder de nos mover para o centro do plano de Deus. E quando eu e você começamos a entender essas coisas, começamos muitas vezes a reconhecer os nossos erros. Nós muitas vezes passamos por algumas lutas interiores. E nós sempre teremos duas opções. Ou nós caminharemos na estrada da humildade, reconhecendo os nossos erros, se arrependendo. Ou nós caminharemos na estrada da soberba. E eu gostaria de falar sobre a estrada da humildade. Abre lá comigo, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é ser uma pessoa humilde? É ser uma pessoa que reconhece os seus erros. Ser humilde é querer consertar os males praticados, se livrar de todo o embaraço que tem conduzido essa pessoa ao pecado. Se fosse para você dar um nome para esse embaraço, que nome você daria? Amizades, internet, séries do Netflix ou grupos de WhatsApp, que muitas vezes chegam aquelas mensagens impuras nos grupos do WhatsApp do seu celular. Se fosse para você dar um nome para esse embaraço, que nome você daria? Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos os embaraços que têm nos feito pecar e nos afastado de Deus, Deus sempre vai derramar uma porção de graça sobre as nossas vidas, amém? E Ele sempre agirá com misericórdia. Em Salmos 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O Senhor ama um coração contrito e quebrantado. O Senhor ama filhos e filhas que ouvem a palavra de Deus e deixam ser trabalhadas por ela. O Senhor ama os humildes que reconhecem as áreas que eles precisam crescer, avançar e evoluir. Em Salmos, abre lá comigo, 139, deixar você trabalhar um pouquinho, senão só eu trabalho aqui. Salmo 139, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6.
Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Não tem como. Não tem como, queridos, fugir do amor de Deus. Não tem como esconder as coisas de Deus. Não tem como enganar a Deus. Os olhos dele estão por todos os lados. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar. Ele conhece todos os nossos caminhos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas motivações. Não tem como enganar Deus. Ele nos conhece. E quando nós nos humilhamos e reconhecemos o nosso erro, quando nós nos arrependemos, quando nós declaramos a nossa dependência única e total de Deus, eu imagino Deus do seu alto e sublime trono, porque Ele conhece, os olhos dele estão por todos os lados, Ele sabe as suas motivações, os seus pensamentos, não tem como enganar Deus. E quando nós entramos nesse lugar de nos arrepender, de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, eu imagino Ele lá do seu alto e sublime trono falando assim: filho, filha, eu estou orgulhoso de você. Eu estou orgulhoso de você. Porque eu tinha certeza que você ia se aproximar de mim novamente, reconhecer esse pecado que tem me separado de você. E eu estou orgulhoso de você. E quando nós nos permitimos viver esses momentos, Ele sempre vai nos alcançar com graça, amor e misericórdia. Quando nós nos permitimos estar nesses momentos. E o arrependimento vai nos aproximar de Deus também. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu falei que existiam 2 estradas, mas ainda falta eu citar aqui a estrada da soberba. E nenhum de nós, eu quero deixar isso muito bem claro, nenhum de nós estamos livres de muitas vezes querer trilhar a estrada da soberba. Porque muitas vezes, ser soberbo é se considerar melhor do que os outros. Ser soberbo é se considerar superior às outras pessoas. E toda vez que eu e você nos consideramos superior às outras pessoas, nos consideramos melhor, nós nos tornamos pessoas orgulhosas. E o orgulho traz para a minha vida e para a sua vida um espírito de engano. Ele alimenta esse espírito. E esse espírito de engano impede que eu e você reconhecemos os nossos erros e as nossas falhas. E muitas vezes se colocamos no lugar e precisamos cuidar para que isso não aconteça. De se tornarmos melhor do que os outros, ou achar que o nosso pecado é muito menor do que o pecado do outro. Não, mas pensa bem, o pecado do outro é muito mais grave do que o meu. Eu não li na Bíblia até hoje nada, e se você, por acaso, nesses 100 dias da palavra, você lê, você vem me contar, mas talvez eu possa não ter visto, né, Alan? Eu não vi em nenhuma parte da Bíblia que Deus intitulou eu e você juiz do reino de Deus. Eu não vi, pelo contrário, eu li que existe apenas um justo juiz, que é Deus. Eu também não vi em nenhuma parte da Bíblia que
Não sei, ultimamente tem gente falando tantas coisas, né? Tantas besteiras por aí. Mas eu não vi em nenhuma parte da Bíblia que existe um termômetro para medir o pecado. Onde você mede o seu pecado? Ah, não, meu pecado 28,6. Não, o pecado dele, 38, 39. Meu Deus, está muito grave. E nós precisamos cuidar, queridos. Porque eu já vi. E eu e você não estamos livres disso. Eu já vi muito homem e mulher de Deus se perder nessa estrada chamada soberba, onde o orgulho entrou no coração, o espírito de engano começou a cercar essa pessoa, e ela não enxergava os seus erros e as suas falhas. E a soberba e orgulho nas nossas vidas vai impedir a gente se apropriar da graça que Deus tem sobre as nossas vidas, para que nós possamos vencer naquela área de pecado. E existe algo muito mais grave que nós lemos ali, em Tiago 4:6. Que Deus resiste ao soberbo. Deus, Ele resiste ao soberbo. Então, essa é uma estrada que eu e você queremos fugir dela e pedir para que o Senhor a cada dia venha realmente esquadrinhar o nosso coração, amém? Gostaria que você ficasse em pé, nós já estamos finalizando essa palavra. Queria chamar o pessoal do louvor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Através do relacionamento com oração, com a palavra de Deus, sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo. E através do arrependimento. Enquanto nós estaremos tocando esse louvor, eu gostaria de falar algo para você, para que você pudesse ter um tempo de reflexão em tudo isso que a gente falou. Como têm sido os seus momentos de oração? Talvez você precise reconhecer que os seus momentos de oração se resumem em momentos apenas de entregar as suas súplicas e os seus pedidos de oração. Talvez você tenha que reconhecer que você não sente alegria em estar na presença de Deus. E eu posso te garantir uma coisa: Ele está te esperando e ansioso para que possa se revelar a você no caráter, na soberania e no poder dele sobre a sua vida. Talvez você tenha que reconhecer também pecados que têm te aprisionado e te prendido, e impedido você de se aproximar a Deus, impedido você de ter uma sensibilidade ainda maior. Talvez você precise reconhecer que você, durante tantos anos de cristão, não se dedicou a ler a Bíblia inteira uma única vez. E como que você vai vencer as mentiras de Satanás? Como que você vai se fortalecer no dia mau, se você não conhecer a palavra de Deus? E que você, nesse momento de louvor agora, você possa estar falando com Deus. Existe expectativa da sua resposta neste momento.
O Senhor está com expectativa em relação à sua resposta neste momento. Talvez você vive esses momentos de oração, talvez você vive esses momentos de leitura na palavra, mas talvez o Senhor está falando assim, tem espaço aí para melhorar? Tem espaço aí mais que eu possa acrescentar? Mais enchimento do Espírito, mais paixão pela minha palavra? Não existe limites, queridos. É contínuo. Enquanto Marcelo vai louvar, eu gostaria que você... Marcelo é a banda, é claro que o Marcelo sozinho sem a banda, né, nós não teríamos um louvor tão abençoado, né? Eu gostaria que você orasse e você falasse com Deus. Amém? Querido e amado Deus, nós declaramos que Tu és Deus. Nós declaramos que Tu és Senhor. Nós declaramos o Teu amor por nós. Nós declaramos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E quanto nós precisamos, Senhor, a cada dia mais e mais nos aproximar de Ti. O quanto nós precisamos ser cheios, Pai, do Teu Espírito, Senhor. O quanto nós precisamos, Senhor Jesus, ser apaixonados pela Tua palavra. Pai, o Senhor é um Deus tão amoroso, o Senhor é um Pai tão amoroso. Pai, se revela a nós no Seu caráter, no Seu poder e na Sua soberania, Senhor. Para que os dias maus e as incertezas desse mundo não nos consumam, Senhor. Não nos afastem de Ti, Senhor. Pai, que nós possamos trilhar caminhos, Senhor, de arrependimento, com um coração totalmente humilde e quebrantado. Que tenhamos prazer de estar contigo, Senhor. Que os nossos momentos não se resumam apenas em momentos de chegarmos a Ti somente com os nossos pedidos de oração, se preocupando somente com aquilo que o Senhor pode fazer conosco, Senhor. Mas nós clamamos a Ti, que o nosso coração, Senhor Jesus, possa ser movido a esse momento do secreto com o Senhor, onde nós desfrutaremos de uma intimidade contigo, Senhor. Onde o Senhor se revelará a nós, Pai. Onde não haverá dúvida, Senhor, do Seu caráter. Onde não haverá dúvida, Senhor, da Sua soberania, mesmo diante daquilo que nós queremos tanto e recebemos um não do Senhor. Onde não haverá dúvidas do Seu poder, Senhor Jesus. Que nós possamos ser cheios de Ti. Uma igreja totalmente apaixonada por Ti. Que não somente conhece o seu Deus, mas que tem o seu Deus revelado em caráter, em soberania, em poder sobre as nossas vidas, Senhor. Eu gostaria agora, neste momento, de orar por você que está aqui no nosso meio. Que talvez, assim como eu, há mais de 20 anos atrás, procurei Deus em tantas religiões. E eu queria te dizer que há um Deus amoroso aqui. Há um Deus que está te esperando, para assim como Ele mudou a minha história, que Ele possa mudar a sua história. E eu gostaria de convidar você, assim como eu fiz naquele momento de tanta dor, de tanta angústia que eu estava passando na minha vida, onde a minha família estava totalmente destruída, onde eu estava financeiramente totalmente falida, e eu tinha buscado Deus em todos os lugares e ninguém resolvia. E aquele dia, há mais de 20 anos atrás, quando eu entrei naquela igreja, eu falei: o Senhor é a minha última chance. Porque as pessoas falam de um Deus que muda histórias, de um Deus que cura, do Deus que liberta, mas eu não te conheço. E eu quero convidar você. Talvez você, assim como o filho pródigo, abandonou os caminhos do Senhor, mas hoje Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Existe alguém entre nós. Eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você.
Esse momento, queridos, é um momento de muita batalha espiritual e eu preciso que a igreja ore juntamente comigo. Porque é como se a pessoa sentisse que algo prendesse as suas mãos, ela não consegue levantar as mãos, porque Satanás ainda quer que essa pessoa seja escrava do pecado. Existe alguém aqui entre nós, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Solta este corpo, solta essa mente agora no poder do nome de Jesus. Nós declaramos essa vida entregue ao Senhor Jesus agora. Existe alguém aqui entre nós que quer se reconciliar ou quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Existe alguém aqui entre nós? Levante a sua mão que eu quero te conhecer. No nome de Jesus. Nós repreendemos e cancelamos toda a amarra das trevas sobre essa vida agora. No nome de Jesus. Levanta a sua mão que eu quero te conhecer. O Senhor marcou um encontro com você. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Existe mais alguém? Não existe. Levanta a sua mão. Vem aqui. O Senhor quer mudar o seu destino hoje. Ele quer mudar a sua história. Querido, você pode vir aqui na frente que nós queremos orar com você, por favor. Aleluias. Queridos, eu nunca esqueço o momento em que condição eu estava quando eu fui aceitar Jesus. E esse tem que ser um momento de festa, de alegria, onde nós abraçaremos essa pessoa, onde nós acolheremos ela. Eu quero orar por você que está nos assistindo aí pela internet. E eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E se você quer tomar essa decisão agora, neste momento, vai aparecer um QR Code aí na tela. E você vai escanear esse QR Code. Você vai preencher os seus dados. Mas eu gostaria de convidar você neste momento a fazer uma oração junto comigo. Você que está me assistindo pela internet. E esse querido irmão que também está aqui comigo. Eu gostaria que você repetisse essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu reconheço que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu reconheço que o Senhor é o único caminho. Eu entrego a minha vida a Ti neste momento. Eu entrego a minha vida a Ti neste momento. Reconhecendo que Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, eu não sei se você veio de um lar cristão ou não. Eu não vim. Mas esses momentos onde nós realmente queremos que essas pessoas conheçam ao Senhor Jesus e elas entreguem a sua vida ao Senhor Jesus. É um momento de muita luta, de muito conflito, de muita batalha. E toda vez que nós nos depararmos por momentos assim, a igreja ora, a igreja tem que se posicionar em oração e batalha. E eu lembro, nunca esqueço o momento que eu aceitei Jesus. Eu não sei quem me conduziu até a frente, a hora que eu vi eu já estava ali na frente chorando, berrando. E eu tive uma experiência incrível quando eu aceitei Jesus. A partir da hora que eu confessei o nome de Jesus como meu único e suficiente Salvador, pedindo perdão pelos meus pecados, eu fui de forma instantânea batizada pelo Espírito Santo. Porque Ele sabia. Depois daquele momento, o quanto eu precisava desse ajudador sobre a minha vida. Sobre tudo aquilo que eu ainda iria passar. E Ele me fortaleceu, Ele me encorajou, Ele me deu estratégias, Ele me deu direção.
Queridos, que essa palavra possa produzir muitos frutos no seu coração. Amém? Que realmente você possa dar uma resposta positiva a Deus em relação a tudo aquilo que nós falamos essa noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, você que está assistindo a gente pela internet. E que essa palavra realmente possa trazer muitos e muitos frutos ao seu coração. Deus abençoe, queridos. Amém?